Muito bem, pessoal, voltando aqui ao canal do Lessa, porque hoje o dia também foi de entrevista, ou melhor, entrevistas exclusivas concedidas pelo técnico Mano Menezes e alguns trechos muito importantes e interessantes que passam já pra gente uma noção e pra mim deixou um recado bem claro que o Fluminense ainda não fechou o seu elenco para a temporada 2024. O Fluminense ainda vai contratar outros jogadores, pelo menos pelo que o Mano Menezes falou. E também teve reforço pintando hoje no CT Carlos Sachilho, de surpresa, porque ninguém esperava. Vou explicar tudo para vocês. Se você puder, aquele like, já sabe, tá aqui embaixo. Só deixar o seu like aqui, se inscrever aqui no canal também. Se você não conhece o canal do Lessa, tá chegando aqui por agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí, porque aqui você vai ficar sempre muito bem informado de Fluminense. Hoje a gente vai pro terceiro conteúdo, porque temos muita coisa rolando e temos algumas aspas importantes aí, como eu disse, do Mano Menezes, que vale muito a pena a gente discutir e responde a alguns questionamentos sobre se o Fluminense vai ou não buscar mais reforços no mercado. Mas antes, vou começar com essa informação aqui, ó, porque Joaquim Lavega esteve hoje no CT Carlos Sachilho. Surpresa porque ele está com a seleção uruguaia, né? Para disputar na preparação para o Sul-Americano Sub-20. Inclusive, na semana passada ele fez um dos gols no empate no amistoso contra a Bolívia, empate em 2-2. Ele é referência da seleção, capitão da seleção uruguaia Sub-20 e por isso não se reapresentou junto com os agora novos companheiros de Fluminense. Mas ele não é em definitivo, ele aproveitou uma folga aqui nessa preparação durante o Sul-Americano para vir aqui ao Rio, agilizar algumas questões de documentação, porque para estrangeiro esse trâmite acaba demorando muito mais, principalmente para jogador que nunca trabalhou aqui no futebol brasileiro, tem que tirar da carteira de trabalho, tem que tirar, enfim, um monte de coisa para ter condições de fato de trabalhar legalmente aqui no Brasil. Então ele veio para cá para agilizar esse processo, vai voltar para a seleção uruguaia, para a disputa do Sul-Americano, e aí só depois é que ele estará de fato à disposição do Mano Menezes. Lembrando que o Sul-Americano ele começa no dia 23 de janeiro e vai até dia 16 de fevereiro, né? Para quem for até o final. Então, se o Uruguai for até o final, somente após essa data é que a gente terá Joaquim Lavega, Uruguai, 19 anos, um dos reforços contratados pelo Flu para a temporada 2025. Vou trazer aqui então a palavra do técnico Mano Menezes na entrevista concedida à primeira Flu TV, em que ele falou sobre esse processo de formação do elenco e o que ele acredita ou acha que ainda falta para o grupo do Fluminense ficar ainda mais equilibrado na visão dele. Foi uma entrevista, esse trecho é bem interessante e eu vou trazer aqui para vocês para a gente debater rapidinho em cima disso. Primeiro é qualidade para jogar no Fluminense, isso é fundamental em qualquer clube grande que almeja conquistas, como nós. Segundo, um condicionamento físico, uma capacidade física, atlética, capaz de competir muito, porque os exemplos estão aí em volta, né? Mesmo que você tenha muita qualidade, ela precisa vir acompanhada de bastante disputa, bastante competição. E acredito que com esse equilíbrio a gente consiga fazer um futebol mais completo. Mais completo no sentido de pressionar mais quando o adversário está com a bola para recuperar a bola, de quando recuperar essa bola chegar muito rápido na frente para pegar o adversário desorganizado, que temos a qualidade de experiência para saber dosar o equilíbrio de cada jogo, temos a juventude para dar uma agitada boa na qualidade mais experiente que a gente tem. Então equilibrar bem tudo isso é o trabalho que temos pela frente agora nas primeiras 4 semanas, para depois, com o passar dos jogos, a gente ir ganhando corpo para nos colocarmos entre sempre as primeiras equipes de cada competição que nós jogarmos. O que nós fomos buscar sem nominar muito, porque entrar em detalhes sempre é um pouquinho complexo, tá? Mas fomos buscar jogadores que preenchessem carências que temos, né? Fomos buscar um zagueiro esquerdo, porque do jeito que os times hoje todos jogam, a necessidade de você sair com uma qualidade de jogo muito de trás, bem construído, às vezes um zagueiro canhoto tem um valor muito grande para a equipe pelo pé, pela naturalidade que ele faz determinados movimentos. Então fomos buscar um jogador que quando cheguei aqui já tínhamos uma análise sobre ele,
Mas quando trouxemos o Serna, meio que deixamos alinhavado uma negociação futura, ou uma possibilidade de negociação futura. Então fizemos isso. Fomos buscar um volante que tenha qualidade de jogar de área a área, que hoje é fundamental. Tem não só qualidade, como temos jogadores de qualidade no elenco para fazer isso, mas também que tenha uma condição física privilegiada para ir e voltar, chegar na área e ter essa capacidade que tem, que agrega qualidade ao setor, né? E é isso que fomos buscar, a característica de algum atacante de lado para agregar mais valor, daqui a pouco trazer mais um jogador de centro para ajudar. Então, trabalhamos sempre nessa direção, trazer um zagueiro que tenha gol de bola parada, trazer um cobrador de falta que tenha uma qualidade de cobrança de falta para também agregar daqui a pouco um gol de falta. E é isso que é mais importante do que o nome em si. É a característica do jogador que a gente encontra e que pode, e que seja viável economicamente, trazer para a gente aqui. Bom, então por essa entrevista do Mano, é interessante ele explicando o passo a passo de como esse elenco foi pensado e está sendo construído, na medida do possível, né? Os jogadores que vão acertando, alguns não acertaram, e vai dar para aquela situação do Rony, aquela insistência, acho que a gente vai entender no outro trecho que eu vou colocar aqui. Mas, enfim, eu acho bacana porque, enfim, o Mano tem muito essa capacidade, né, de se comunicar bem, de explicar bem, sendo até bastante sincero, até para a TV do clube, coisa que ele não precisava falar, a gente tá buscando um jogador assim, assado, se ele não quisesse falar, ele não falaria. Mas ele é muito sincero, é muito direto naquilo que ele fala, e eu acho isso muito bom para todos nós, para a gente entender de fato o que está sendo feito. Falta muito isso no futebol. E o Mano, você pode concordar ou não, mas ele consegue transmitir de fato aquilo que ele pensa, aquilo que ele deseja. Se vai dar certo ou não, aí é outra história. Então ele está colocando aí que o Fluminense ainda busca mais um zagueiro que tenha gol de bola parada, mais um homem de centro, e eu entendi centro de área, ou seja, um centroavante, aquele centroavante que a gente tanto está pedindo. Então o Fluminense ainda está atrás desse tipo de jogador. E um cobrador de falta. Um jogador que tem a característica de cobrar falta, de bater falta. Esse jogador seria o Léo Fernandes, que foi embora, né? Tá aí, acho que não teria outro melhor, um dos melhores atualmente para isso, seria o Léo Fernandes. Mas enfim, já foi. Então, isso indica que o Fluminense segue ativo no mercado e que teremos, ao longo desta pré-temporada, pelo menos o início desta pré-temporada, e talvez ainda com a estreia do time principal no ano, possivelmente contra o Madureira, se martelo não está batido ainda, a gente deve ter jogador chegando. Pelo menos mais 3 reforços aí, é o que indicou o técnico Mano Menezes. E aí ele também trouxe, e eu concordo, tá? Além de um centroavante, falei, para mim é necessário um primeiro volante, muito necessário. E talvez estejam buscando, ele só não falou aí. Mas concordo com ele. Acho que de todos os zagueiros agora, esse zagueiro de bola aérea, eu acho que tem gol. Acho que o Thiago Silva entrega isso. Mas enfim, deve estar querendo outra opção. Para mim não seria a prioridade para agora, em termos de prioridade. E aí ele num trecho, aí não foi mais a Flu TV, né? Foi para TNT Esportes. Um trecho muito bacana do Mano também. E reforça isso que eu disse em relação à capacidade que ele tem de se comunicar e de explicar os pensamentos dele e facilitar o entendimento do torcedor também. Olha só o que ele diz. Nas várias fases de um jogo de futebol, é isso que eu acredito, né? O que estamos fazendo agora, que começamos a fazer na janela da metade do ano, na minha opinião, não é só buscar jogadores por serem características diferentes. É para complementar os jogadores que temos que tenham características diferentes, né? Por exemplo, eu tenho um Paulo Henrique Ganso, que é um jogador magistral na visão de jogadas para enfiar uma bola para alguém. Pois eu preciso ter os jogadores com característica para receber essa bola no espaço, porque ele é um jogador que enxerga espaços muito acima da média. E eu não tenho que ter jogadores que só aproximam do Ganso para receber a bola curta, porque senão não vou infiltrar na defesa do adversário, não vou ser incisivo na defesa do adversário. Preciso ter jogadores que atacam espaço. Preciso ter jogadores que no meio-campo percorrem mais espaço, porque Ganso, apesar de ser magistral, não é um jogador que percorre tanto espaço. Então eu tenho que compensar e completar essa característica dos jogadores que temos
E é nessa linha que trabalhamos, né? Então, também estamos pensando em fazer algo mais duradouro. Então, fomos buscar jogadores com média de idade de 23, 24, para projetar um período de 3 anos, que é o que eu acredito que o futebol exige para você construir algo consistente e mais duradouro. É mais ou menos a linha que pensamos, é o que o Departamento de Futebol também está pensando, e unimos essas ideias e fomos ao mercado nessa direção. Então, muito bacana esse trecho aí, essa entrevista áudio placa lá na TNT Esportes. E como a leitura para mim era totalmente coerente, né? O Fluminense buscando jogadores com mais saúde, com longevidade, né? Apostando que você está formando o elenco para 2, 3 temporadas. E a questão do Ganso é um exemplo muito claro disso, é o arco e flecha. Você tem um jogador com essa qualidade, ele é diferenciado. Mas não adianta nada se não tiver jogadores com ele que saibam aproveitar a genialidade do Ganso. Então, por isso, o Fluminense insistiu tanto no Rony. E aí não tô nem pondo aqui questão financeira, qualidade, esquece isso, tá? Mas é característica, é jogador que ataca muito espaço, é jogador que vai se movimentar e vai aproveitar esse pensamento rápido do Ganso, que ele é um jogador forte, jogador que tem força e que tem velocidade. Né? De novo, não estou discutindo qualidade, mas sim a ideia. Então tem uma coerência dentro daquilo que está sendo buscado. Se você olhar no elenco do Fluminense hoje, o cara que é mais... Eu acho que o Canóbio consegue fazer isso. Claro que o Aras também tem essa capacidade, mas o Aras é um jogador mais técnico. O Cauã Elias, em tese, faria bem isso, mas a gente sabe que ele não terminou tão bem na temporada. Então, não dá para você ter, em tese, o ideal seria ter mais de um jogador com essa característica. Então é isso que o Fluminense está buscando. E eu acho que essa clareza de pensamento, a forma como o Mano consegue transmitir isso, a gente pode até discordar aqui ou ali. E eu falo isso praticamente desde quando ele chegou, né? Em relação a jogos, a atuações do time, a substituições, a N questões. A gente pode discordar disso ou daquilo, mas ele é muito direto naquilo que ele fala. Então a gente tem uma noção da ideia que está sendo construída. Eu concordo plenamente com essa ideia. Os jogadores mais saudáveis, jogadores que vão rejuvenescer o time, jogadores que vão dar mais força para o time, e ao mesmo tempo uma coerência dentro daquilo que a gente tem de característica, do que falta, né, e do que já temos e os complementos que precisamos para poder potencializar as qualidades que esse grupo tem, que apesar de ter disputado o rebaixamento em 2024, é óbvio que o Fluminense tem muita qualidade, é óbvio que tem jogadores qualificados, todo mundo sabe disso. Então, é muito interessante isso. Não é só buscar jogadores com características diferentes. É buscar jogadores com características que venham a complementar aquilo de bom que já tem o time. Isso é bastante interessante. Então, boas essas entrevistas do Mano. Tem outros trechos que a gente certamente vai debater aqui ainda amanhã e assim que tivermos mais oportunidades e conforme outras novidades elas forem sendo publicadas. Pessoal, vou deixar aqui um recado muito importante que é da KTO. Por sinal, já temos Campeonato Carioca, obviamente, lá na KTO. Já temos odd para o jogo do Fluminense. Colocando na tela aí para vocês. O Fluminense está pagando 1,53 nessa vitória contra o Sampaio Corrêa. Claro, o time alternativo. Mas 1,53 para o Fluminense estrear com vitória no Campeonato Carioca. Está muito bom. Mas é o seguinte, até algumas pessoas aqui nos comentários, em vídeos anteriores, disseram que não estavam conseguindo acessar a KTO. Pois bem, a KTO passou por readequações necessárias por lei. E por que isso aconteceu? Porque a KTO é uma das poucas casas que estão devidamente regularizadas, 100% regularizados para atuar no Brasil hoje. São apenas 14 casas de aposta e a KTO é uma delas. E para se adequar é necessário cumprir algumas exigências, principalmente em relação à segurança. Então, você vai precisar entrar novamente e aí vai ter que ter o seu Face ID ativado. Isso é porque é justamente e é obrigatório o reconhecimento facial para atender as regulamentações que hoje priorizam a segurança dos jogadores. É necessário apresentar uma conta bancária, porque isso garante que as transações serão totalmente seguras e rastreáveis. Cartão de crédito não é mais permitido, também devido à exigência do governo.
E também a geolocalização é obrigatória, mantém as contas seguras, isso vai impedir acessos não autorizados e fica mais fácil de controlar. Então são exigências, galera, que não são da KTO, tá? São do governo e a KTO está cumprindo, evidentemente, todas elas, porque, como eu disse, é uma das 14 casas que estão hoje autorizadas a atuar no país. Eu vou deixar aqui no final, agora no final do vídeo, um videozinho bem curto explicando para você ver que em 1 minuto dá para fazer isso tudo de maneira simples e muito fácil. Fechou? Um abraço, tamo junto e a gente volta com mais notícias assim.